Reviravolta no caso Valentim Gomes. Será que isso realmente vai acontecer? A informação divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo é de que ainda há negociação entre as partes. Mesmo depois das palavras ditas do Pedro Lourenço que o Cruzeiro está fora da negociação e que não busca outro zagueiro no mercado, o César Luiz Merlo teve a coragem de trazer a informação de que o Cruzeiro mantém o interesse e estaria disposto a pagar a multa rescisória do jogador. E ele, Valentim Gomes, se recusou a treinar nesta sexta-feira. Informação atualizadíssima para vocês é de que Valentim Gomes treinou de forma separada, já avisou o treinador e a diretoria do Vélez que ele não pretende ficar para esta temporada e vem forçando a sua saída da equipe argentina. E eu fico pensando assim, pô, o Vélez é o clube formador do Valentim Gomes. Se ele faz isso com seu clube formador, imagine então se o Cruzeiro, por exemplo, ele está ali com a camisa do Cruzeiro e aparece o interesse da Europa e ele quer sair. Se ele faz isso com o clube formador dele, imagine então o que ele faria com o Cruzeiro caso aparecesse um interesse da Europa. E olha só, família, a gente vai falar muito mais sobre este assunto no conteúdo de hoje, só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora, se liga, família. O Valentim Gomes é uma negociação, é uma novela chata, torcedor cruzeirense já tá de saco cheio dessa história. E aí tem até um conflito de informações, porque o grande jornalista César Luiz Merlo divulga que o Cruzeiro estaria disposto a pagar a multa rescisória do jogador, que seria na casa ali de uns 10 milhões de dólares, cerca de 64 milhões de reais na cotação atual. Porém, o grande jornalista Samuel Venâncio informa que a multa do jogador gira em torno de 13 milhões de dólares, ou seja, já é outra informação. E qual informação faz mais sentido? Irmão, respeito o César, é um baita jornalista, mas eu confio no Samuel Venâncio. 13 milhões de dólares é uma informação que bate mais, até porque o Cruzeiro chegou a pagar mais do que os 10 milhões de dólares. Como que o Cruzeiro vai pagar mais do que a multa rescisória do jogador? Então o Cruzeiro, sabendo da multa, iria pagar mais do que ela, porque o Cruzeiro estava pagando 10 milhões e meio de dólares. Se a multa fosse realmente 10, era só o Cruzeiro ter pagado este valor. Agora a informação do Samuel Venâncio me faz muito mais sentido. Agora, o Valentim Gomes é um problema do Vélez. Ele vai ter que se acertar com o jogador que está muito furioso, que já tinha conversado com a diretoria do Cruzeiro, com o treinador, que gostaria de contar com ele na Toca da Raposa. E aí? Qual é o BO que o Vélez vai arrumar? A informação que temos é a seguinte: o Cruzeiro só volta a negociar com Valentim Gomes se partir do próprio Vélez e com valores diferentes do que foi conversado inicialmente. Ou seja, Cruzeiro não deve buscar, pelo menos é essa informação que é divulgada aqui em Minas Gerais. Agora lá na Argentina, César Luiz Merlo crava que o Cruzeiro tem o interesse de exercer a cláusula que seria, segundo ele, de 10 milhões de dólares. Por isso, esse conflito de informação que confunde a cabeça do torcedor cruzeirense. E eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Samuel Venâncio, que explica melhor essa situação. Antes, eu peço de novo que deixe o seu gostei e que se inscreva no nosso canal. Agora se liga nas falas do Venâncio. O que existe hoje é o jogador, ele se representou e ficou pau da vida. Isso é um fato. Ele tinha tudo acertado, né? E as conversas com o Valentim Gomes, elas demoraram. Num primeiro momento ele não pensava em vir para o Brasil, até que o Cruzeiro o convenceu e trouxe um projeto, né? O Fernando Diniz conversou com o atleta. Aí, obviamente, o Cruzeiro ofereceu um salário muito melhor do que ele recebe no Vélez, tempo de contrato, projeto de carreira, pensamento em
vir para o Brasil, jogar em uma liga competitiva, mostrar aos clubes europeus que ele tem potencial para ir para a Europa. E aí, depois de tudo, falou, não, da minha parte está perfeito, tudo que me ofereceu, gostei, e estão liberados a conversar com o clube e tentar chegar em um acordo. E o que revoltou o Cruzeiro foi que, no último sábado, a gente trouxe essa informação, o presidente do Vélez deu a palavra ao Cruzeiro, que o negócio não ia mudar mais, que estava fechado e que ele só precisaria passar na reunião lá do conselho, avisar uma comitiva, algum termo aí que eles usam e confesso que eu não sei, mas que era a única coisa que faltava e o conselho dando o aval, eles partiriam para a troca de documentação para o atleta ser liberado para fazer os exames médicos e assinar contrato. E aí, era sábado, né? Domingo, obviamente, não tem nada, Cruzeiro trabalhando, aí o que o Cruzeiro fez? O Valentim tá beleza, né? Vamos avançar lá no Fabrício Bruno. E aí começou a mirar o foco, já temos aqui o Valentim, vai ser um investimento importante, as condições estavam acertadas, né? Um valor à vista, o restante aí para pagar em alguns anos, tudo do jeito que o Vélez tinha apalavrado. E aí o Cruzeiro começa com o Fabrício Bruno ali, que tinha uma proposta primeiro de 3 milhões à vista, mais 2 de 2 milhões, chegando ali no 7, e aí as conversas foram intensificando. E o Cruzeiro lá, sabendo que o Valentim, tudo apalavrado, né? Só esperar lá o Vélez, aí segunda. Eu acho que foi a apresentação do técnico, ficou para terça, e o Cruzeiro avançando com o Flamengo. Não, coloca um bônus, isso e aquilo. E por isso o Cruzeiro estava, o foco mudou, vamos contratar os dois, né? Lá naquela reunião da missa, né? O Pedro já tinha falado, a gente trouxe aqui o recorte. Então, o Cruzeiro já tinha definido, vamos contratar 2 zagueiros com essas condições. Se um lado mudar um pouco de valor e etc., em termos de forma de pagamento, aí tudo é conversado, né? Não o que muda de 8 para 80 em uma coisa apalavrada, né? E o Flamengo ali conversando com o Cruzeiro e foram avançando. Aí, ao invés de se comprar 70, veio essa opção aí de um valor à vista e pegando o percentual todo de um zagueiro que, repito, 6 meses atrás tinha proposta altíssima. E aí o Cruzeiro, beleza. Só que nesse termo aí, quando o Cruzeiro tava... Tem quantos dias? Tem 2 dias isso, né? Na quarta? Foi na quarta? Uhum. O Cruzeiro lá, durante a tarde, lá fechando com o Flamengo e já partindo para a última definição, né? Quarta-feira à tarde, o Valentim Gomes estava 99% no Cruzeiro. E aí, na hora, beleza, vamos agora partir para a última etapa, troca de documentação. Aí vem um pedido do Vélez, o Cruzeiro apalavrou com o Fabrício, e o Cruzeiro ia gastar 100 milhões aí, sei lá, na operação toda, né? À vista não, né? À vista o 7 do Fabrício e mais 2, 3 ali do Vélez. Então, tudo dentro do orçamento, aprovado pelo Pedro. E aí veio esse novo pedido do Valentim. Aí, brincadeira, né? Estão rindo da cara do Cruzeiro, né? Depois de já mudar muito, e mesmo assim o Cruzeiro insistir, ficar firme, todo mundo achando, a operação vale muito, é um atleta que tem tudo aí para disputar a Copa do Mundo, tem a questão da estatura, né? Da altura, que é um ponto importante. Então, vale o esforço, contratar os dois, os estilos se complementam, o Fabrício pode fazer com que o atleta renda ainda mais, comprove aquilo que todo mundo imagina, atuando em uma liga mais forte. E aí vem essa mudança do Vélez. Aí o Cruzeiro falou, não, agora chega. Aí tudo tem limite, não dá para acrescentar mais isso. Aí já saí de 10 milhões e 900, que foi o último valor que o Cruzeiro chegou. Tava lá em 8, hein? Em 8 tinha sido já palavrado, hein? Pra vocês terem ideia. Aumentou mais 3 e o Cruzeiro ainda topou. Aí na hora que veio o último, que era essa tal linha de crédito aí, que ia aumentar mais não sei quantos %, e o Cruzeiro que tinha que resolver isso, porque eu acho que no Brasil fica mais em conta do que na Argentina, aí foi estaca zero. O Cruzeiro comunicou que saiu da operação e falou, vocês se viram aí com esse jogador. E hoje, o que tem hoje? Tem o jogador pé da vida, porque estava contando em voltar das férias e a negociação fechada, ele só ia chegar no Vélez, se despedir,
viajar para fazer os exames e assinar contrato. E aí ele realmente está revoltado lá no Vélez. Eu vi até, muita gente me marcou, né, que o Merlo disse que ele vai treinar à parte. Tem outros perfis dizendo que ele tá bravo, mas vai treinar normal. Independentemente disso, para a história ser retomada, e hoje, o que eu tenho de informação é, o Vélez tem que procurar o Cruzeiro, se desculpar, pedir perdão e voltar e falar com o Cruzeiro. Você agora é que define a história. O que você pensar aí, a gente vai... Então, o Cruzeiro, ele passa agora a ser o cara que vai comandar o negócio. A única forma disso ser restabelecido é assim. Não é o Valentim, ó, Cruzeiro, eu tô aqui brigando aqui e eles querem voltar a conversar. Não tem voltar a conversar. Tem o Vélez procurar o Cruzeiro e até nisso, pelas informações que vêm do Cruzeiro, até assim não ia ser fácil, tá? Porque uma coisa é fato. Quando o presidente dá a palavra, é muito forte. Imagina o Pedro, deu a palavra que algum jogador está negociado. Pô, isso aí tem que ter um peso muito importante. Não pode normalizar isso, né? Não, você deu a palavra no sábado, depois você sai mudando tudo. Depois de já ter mudado algumas vezes. Então, isso aí deixou o Cruzeiro bem revoltado com a história. E se isso vai ser retomado, a gente tem que aguardar. Uma coisa eu posso garantir aqui, informação que vem do Cruzeiro. O Cruzeiro não trabalha com pagamento de multa à vista para tirar o Valentim do Vélez. Isso aí é informação importante e que a gente precisa trazer aqui. O Cruzeiro não conversa neste momento para pagar 13 milhões à vista e tirar o jogador de lá sem ter que falar com o Vélez. É informação que vem do Cruzeiro. E olha só, família, outra informação que vamos divulgar para vocês, essa divulgada em primeira mão pela Rádio Itatiaia, pelo jornalista Emerson Pansieri e também Guilherme Pio, de que o Botafogo apresentou uma proposta para contratar o goleiro Otávio, jogador das categorias de base do Cruzeiro e que agora está de vez integrado à equipe principal da Raposa. Aos 19 anos de idade, o Otávio estava convocado à seleção brasileira. O Cruzeiro pediu a dispensa do jogador para que ele participasse da pré-temporada. O Cruzeiro tem um contrato muito seguro com o Otávio, que não vai tirá-lo da Raposa de forma fácil ou de forma totalmente gratuita. E o Botafogo demonstrou interesse na sua contratação e apresentou uma proposta pelo jogador. Torcedores, calma! Segundo a própria matéria da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro já recusou a proposta do Botafogo. Que, primeiro, o Cruzeiro não tem interesse em vender o Otávio e entende que ele tem um potencial gigantesco. Outro ponto também, o Cruzeiro disse que a proposta foi muito baixa. Não deu nem para começar as conversas desta negociação. E que o Cruzeiro só abre conversas com no mínimo 5 milhões de euros pela transferência do jogador. Deve dar aí uns 30, 32 milhões de reais na cotação atual. E a gente sabe, no Cruzeiro não existe jogador inegociável. Se chegar um clube pagando pelo Otávio 5 milhões de euros, um jogador que ainda não tem nenhuma partida pela equipe principal, é um valor interessante, ainda mais se o Cruzeiro manter uma porcentagem dos seus direitos econômicos. Mas é como a gente já falou para vocês, Botafogo chegou, ofereceu uma proposta e o Cruzeiro recusou. E o Cruzeiro fica de olho com o Botafogo. Tá devendo o 13º, tá tendo atraso de salário, tá devendo parcela de compra de jogador, então deixa ali, né, aquele recado. Não tá muito interessante neste momento vender jogador pro Botafogo. E é até impressionante, porque o John Texel tirou dinheiro do próprio bolso, Botafogo ganhou Brasileiro, Libertadores, tá liberando alguns jogadores aí de graça para o Lyon. Então, é até interessante que o Botafogo esteja devendo vários jogadores, o 13º, o bônus por ter ganhado a Libertadores, então fica de olho. E Botafogo, se quiser, tem que colocar a grana na mão do Cruzeiro. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho.
E se gostou, deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!